Eu não poderia deixar de acompanhar aquilo que Deus está fazendo. Se você for pegar as últimas mensagens da nossa igreja, você entra lá no canal Verbo da Vida Pirituba, né? Quem aí não é inscrito no canal ainda, por favor, vá lá, faça rapidinho sua inscrição e não deixe de acompanhar os conteúdos, porque é bênção para a sua vida. Então, se você começar a olhar os conteúdos, você vai perceber que Deus ele começa a repetir algumas coisas. E quando Deus começa a repetir algumas coisas, é porque Ele quer ser ouvido. E quando Ele quer ser ouvido, Ele quer ser compreendido. E quando Ele quer ser compreendido, é porque Ele quer fazer algo na sua vida. Então Ele está dizendo assim, ó. Paulo usava esse termo dizendo: rogo-vos, pelo amor de Deus, por favor, me ouçam. Deus falando através de Paulo, me ouça, porque se você me ouvir, eu só tenho coisas boas para a sua vida. Amém? Eu gostaria de iniciar aqui falando algumas coisas rapidamente. Primeiramente, olha que Bíblia bonita. Quanto você acha que custa essa Bíblia? R$0. Porque, na verdade, o nosso irmão Wanderson, ele presenteou alguém com essa Bíblia. E ele falou, ele me procurou no começo lá, o pastor Roberto veio. Ó, o pastor Roberto, falei seu nome, bonitinho. E ele falou assim, ó, tem uma Bíblia lá no teu assento, você vai pegar essa Bíblia e você vai escolher alguém para dar. Só que quantos sabem que nós não fazemos nada por acaso aqui? E eu falei assim, eu vou esperar subir lá e Deus vai me falar alguém. Só que ele já falou alguém sentado aqui. Queria presentear o Raul. Sobe aqui, vai. Sobe aqui. Vamos fazer uns negócios aqui. Estende as mãos para cá, queridos. Estende as mãos para cá. Pai, nós declaramos na vida do Raul que ele é fecundo. Nós declaramos na vida do Raul que ele é produtivo. E que as bênçãos do Senhor estão correndo atrás dele. Grandes portas que estavam trancadas, elas serão escancaradas diante dele. Janelas do céu serão abertas. Uma janela é aberta de dentro para fora. Deus vai começar a fazer coisa em grande velocidade na vida dele. Em nome de Jesus, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo prosperidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você é abençoado. Amém. E o que é que Deus tem falado nesses últimos dias? Sobre dinheiro, prosperidade, sobre pensamentos. Aí vamos lá, eu vou te apresentar uma igreja. Essa igreja é muito boa, gente. Não é à toa que eu estou nela desde que iniciou. Porque é a primeira igreja que fala sobre finanças depois da oferta. Que silêncio ensurdecedor é esse? Ou seja, nós não estamos querendo arrancar o seu dinheiro. Muito pelo contrário. É notório e é sabido que se um membro prospera, o corpo prospera. Então nós estamos aqui hoje e nesse último tempo, Deus ele tem querido ensinar você a se mover nos seus pensamentos. Olha só, se você deseja aprender mais, em um domingo, em 2 domingos, em 3 domingos, não dá para falar tudo sobre esse assunto. Mas nós temos aqui o poder criativo de Deus, do Charles Capps, e temos também chaves bíblicas para a prosperidade financeira do irmão Reagan. Amém? Pedi para o João vir pegar aqui. Já põe lá porque vai bombar. Um garoto propaganda aqui. Tá? Amém, gente? Eu tenho uma história para contar para vocês. Hoje eu vou falar sobre você nasceu para produzir. Oh, é só o pastor Ricardo? Quantos nasceram para produzir aqui? Olha só, meu irmão, se tem alguma área infrutífera em você, se tem alguma área que, sei lá, você esbarra ano após ano e não está dando certo, você tem que saber que isso não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Se o casamento não está dando certo, não é a vontade de Deus. Se o emprego tem escorregado pelas suas mãos, ano após ano, isso não é vontade de Deus.
Muito pelo contrário, a vontade de Deus é que haja estabilidade. Deus não muda, Deus é estável, porque Ele quer que os filhos dele tenham uma vida oscilante? Não. Deus não quer que você tenha altos e baixos. A grande verdade é que os altos e baixos, eles estão relacionados extremamente e totalmente àquilo que nós pensamos. Sabe por quê? Olha só, eu vou te contar a história do gato Binota. Quem quer ouvir a história do gato Binota? Quem que era o gato Binota? Era meu gato. Eu contei essa história pro pastor e ele falou, você tem história para tudo mesmo, hein, cara? Mas antes de contar a história do Binota, eu vou falar uma coisa interessante. E está tudo dentro do que eu vou falar. O Tiago Mota, pastor Tiago, ele deu um banho de palavra aqui. Foi maravilhoso tudo que ele falou. E ele falou assim, se você ganhasse um perfume de 3 milhões... Não foi isso que ele falou? Eu cheguei lá para brincar com o Jean e falei assim, se você tivesse ganho esse perfume de 3 milhões, você venderia ele por 2? Ele olhou para mim e falou assim, não. Eu venderia por mais ainda do que ele vale. Eu fiquei olhando assim para ele e falei, ele entendeu. Quer saber de prosperidade? Cola naquele homem ali. Pois é verdade, ele pega as coisas e ele consegue vender por mais do que vale, vamos dizer assim. Isso daí é prosperidade, sabe por quê? É algo que já é. Olha só, a história do gato Binota é a seguinte. Quem quer saber a história do gato Binota? Amém? O meu pai, ele administrava uma galeria. Essa galeria tinha diversas lojas e dentro dessa galeria ele tinha uma bomboniere lá. E um certo dia, dentro dessa bomboniere entrou um pássaro. E o pássaro era lindo. Irmãos, eu não entendo nada de pássaro, mas ele tinha o bico laranjinha assim, ó. Cantava. Meu Deus, era aquela coisa maravilhosa. E o meu pai fez o quê? Eu nunca tive um pássaro, mas ele achou que eu poderia ter. Então ele veio e comprou uma gaiola. E ele entregou aquele pássaro para mim assim. Falou, eu trouxe um presente para você. O que é? Um pássaro. Eu falei, uau. Mas amém. Daí o pássaro, né? Vamos cuidar e tal. Como é que faz? Aí ele me explicou. Ele falou assim, ó, tá vendo essa gavetinha? Você tira ela, já tem alpiste aqui. O que você faz? Você vai assim, ó. Deu uma sopradinha, põe lá de novo, ele vai voltar a comer, tá tudo certo. O que mais? Por enquanto é só, depois eu explico o resto do trâmite. Muito que bem. Então eu tô lá, o passarinho. E o gato Binota era um gato que ele era rueiro, como a maioria dos gatos, né? Vivia na rua, sumia por 15 dias, voltava todo estragado, arranhado, sangrando. E eu falava, gato terrível, só veio aqui em casa para comer, cara, que prejuízo. Por que eu fui inventar esse gato Binota terrível, né? E muito bem. Aí eu notei uma coisa, o gato Binota não saía mais. Agora ele estava caseiro, irmãos. Parecia que tinha aceitado Jesus, se convertido. A grande verdade é que ele passava o tempo inteiro num lugar só. E eu comecei a olhar aquilo e eu falei assim, o que esse gato Binota tá... O que ele está fazendo tanto? Aí eu fui lá, olhei para ele, ele estava assim, ó. Aí eu falei, vou medir. Tá olhando para a gaiola, sai daqui, gato. Que terrível. Eu expulsava ele. Daqui 5 minutos ele estava de volta no mesmo lugar, assim, ó. E eu falei assim, isso aqui não está certo. Ele não saía mais, ele não ia mais beber água, ele não comia, ele ficava o dia inteiro. Foram 2 dias, irmãos, esse gato imóvel lá. E no outro dia era o dia de trocar, de soprar o alpiste. Então eu peguei, imagina, ele estava pendurado aqui, o gato estava atrás de mim. Eu peguei e vim assim, ó. E quando eu voltei, que eu coloquei a gaiolinha de novo, que eu coloquei a gavetinha... Quem teve passarinho aqui? Levanta a mão para eu saber. Você sabe que é muito estreito, não é? Essa gavetinha quando você tira. Pois bem, na hora que eu olho, eu vejo que o passarinho não está mais lá. Eu falei assim... Olhei, subi... Não está mesmo. Na hora que eu olho, o gato Binota está com o passarinho na boca. Eu não deixei ele comer o passarinho... Depois eu enterrei bem bonitinho. Só que eu vou falar uma coisa para você. Ele desejou tanto aquele passarinho. Ele desejou tanto aquele passarinho que não tinha outro rumo para aquele passarinho a não ser estar na boca do Binota. O que eu tenho para dizer para você hoje é que quando você coloca uma imagem, quando você coloca algo dentro do seu coração e você deseja aquilo mais do que tudo, é impossível que você não tenha aquilo que você está desejando no seu coração. Todas as vezes que eu desejei algo com muito afinco,
com uma expectativa ardente dentro do meu coração, essas coisas chegaram até as minhas mãos. O problema é que isso dá preguiça. Estou falando com algum crente aqui? Dá preguiça de desejar algo muito intensamente, porque às vezes dá trabalho. Isso não está no seu coração, então você precisa colocar ele lá dentro. Às vezes é necessário confessar, muitas vezes. Às vezes é necessário você trocar o seu protetor de tela e colocar aquilo que você quer. Às vezes é necessário você pendurar na porta do seu guarda-roupa uma imagem ou uma confissão, porque você não está de fato crendo naquilo. Mas conforme você faz essas coisas, você imprime isso dentro de você. Tem crente, eu estava meditando hoje, Deus me falou o seguinte, tem crente que é crente Polaroid. O Polaroid fica aqui. E tem crente que é o crente filme Kodak. Qual é a diferença do Polaroid para o Kodak? O Polaroid, ele vê uma imagem, clica e já sai na hora. Enquanto o Kodak filme, você tira 36 poses, manda para revelar e você tem que esperar muito tempo até que aquela foto seja revelada. E ela não vem de uma vez. Puf, a foto está lá. Não, começa assim, o pé da pessoa está lá. Está secando, deixa lá. Daqui a pouco está as pernas. Daqui a pouco está o corpo. Daqui a pouco revelou a imagem. E quando revelou a imagem, vai acontecer. Tem crente que é crente Polaroid. Deus te mostrou uma imagem, você assimilou no seu coração, falou e aconteceu. Mas tem crente que demora mais para acontecer. Vai revelando os pés. Ai, não sei se eu creio, não creio, não creio. Revelou a cintura. Então, de repente, você pegou. Mas isso é como? É por meio de repetição. Se tem algum crente Polaroid aqui, você já está voando. Agora, se não tem um Polaroid aqui e está revelando, vamos soprar para começar a revelar mais rápido isso, amém? Vocês estão comigo? Olha só, eu disse isso no final do ano, e foi muito interessante, que, olha só essa frase, foi Kenneth Copeland que falou, se não me engano. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Vou repetir, porque é forte demais. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Como você atrai... Todo mundo quer dinheiro? Achei que era só eu. Se você não quiser, eu posso te emprestar um pouquinho de fé, você crê e quando chegar na sua mão você me dá? Ou todo mundo quer? Amém? Não precisa ser, não vamos pedir oferta no final, fique tranquilo. Amém? Isso é para te abençoar. E é vontade de Deus, eu vou te provar aqui, mais uma vez. Amém? Então, olha só. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. E alguns exemplos interessantes, a gente já disse aqui. Quem lembra quando o pastor contou a história de Donald Trump? Essa história é fantástica. Porque ela mostra exatamente isso que a gente está falando. Donald Trump perdeu todo o dinheiro. Tudo, zero. Ele foi a zero. Só que ele não era pobre. Pobreza ou riqueza não está em quanto você tem, está no que você é. Então, à medida que você é próspero, o dinheiro ele tem que correr atrás de você. Escuta isso. Não é mais tempo de correr atrás de dinheiro. Sabe, isso que o pastor Tiago falou sobre você... Eu falo até pra Jana, até falo com ela. Ela falou assim um dia, ai meu Deus, vou revelar esse segredo. Ela falou assim, queria tanto ter um iPhone. Eu falei, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Aí você me pergunta, por quê? Porque eu trabalho na concorrente. Porque é o seguinte, eu falei assim, quem paga nossas contas aqui? Não está errado, amém? O que eu estou falando aqui não está errado. É a empresa X que eu estou lá trabalhando, então eu tenho que vestir a camisa. A minha esposa ter um iPhone é uma desonra. Aprendi isso com meus chefes coreanos. Eles passavam nas mesas olhando. E isso aqui? Aí era um celularzinho lá. Falei assim, é o que tem para hoje, é o que dá. O meu salário não está pagando não, é o que eu tenho. Então espera aí. Aí vinha com o celular. Agora eu não quero mais você com outro, hein? E foi assim. Olha só isso. O celular que eu tenho hoje é esse aqui, ó. Bonitão, né? Uau! Só que eu não comprei esse celular.
Eu cheguei a um nível onde eu fiz uma escolha alguns anos atrás. Eu falei assim, eu vou investir, porque olha só, olha o ambiente que você está muitas vezes, como é interessante isso. Os meus amigos, todo lançamento lá na empresa, eles compravam o lançamento, porque tinham grandes descontos e tal. Aí eles iam lá e investiam pesado. Comprei o melhor do lançamento. E eu falava assim, rapaz, vou dar tanta grana no celular, não tenho coragem não. Aí uma certa vez lançou e eu senti um impulso dentro de mim e falei assim, você tem que mudar sua mentalidade quanto a isso. Você trabalha lá, está lá dentro, lança os melhores, você está sempre com chumbrega. Aí eu falei assim, tá certo. E aí eu fui, adquiri o tal celular na época. E aquela mentalidade, ela entrou em mim. Aí sabe o que aconteceu? Eu precisei vender o outro. Eu falei assim, eu preciso fazer dinheiro rápido, preciso vender o outro. E quando eu pensei nisso, apareceu um jogo lá, numa atividade em grupo. E eu ganhei, eles falaram assim, parabéns, então agora você ganhou esse aqui. Aí eu falei assim, eu não volto mais para o chumbrega. Minha mente já está aqui, na hora que lançar o novo, eu vou estar no novo. Então foi isso que aconteceu com o Donald Trump. Ele perdeu tudo e em pouco tempo ele já estava lá de novo. Mas parece que houve um processo aqui. Ele era bilionário, não é isso? Ele perdeu tudo. Ele voltou rapidinho a ser milionário. Mas milionário não é o que ele era. Ele era bilionário. Milionário não estaria bom para nós? Rapaz, ó, voltamos a ser milionário. Estou feliz aqui. É o espírito, como é que fala lá? Que eles falaram... Conformado, mas a gente estava assistindo, não sei se era uma ministração, e a pessoa disse espírito de catalatinha. Nada contra, tá? Não sei se alguém tem esse hábito. Mas é o espírito de catalatinha, ele é aquele espírito sempre... Tá bom, não, vamos lá, tá tudo bem, não. Vamos voltar para o chumbrega mesmo, que tá bom. Vamos voltar para o chumbrega. Então a minha mente está me levando a esse celular novo aqui. Entende? Assim como levou o Donald Trump lá. Igual o pastor Tiago, usando ele como exemplo. Ele estava com o carro e todo mundo acompanhava ele dirigindo aqui. Quem lembra disso? Fé é loucura, né, irmãos? Se a gente fosse mais louco, muito milagre ia estar acontecendo mais veloz. Vocês estão comigo? Então o pastor Tiago vinha dirigindo o seu carro. E agora a gente está montando uma sinalização, irmãos. Quando vir, por favor, não corra no sentido anti-horário. No sentido horário, corra no anti-horário, que é qual? Você vem aqui, vai, mas quando chega aqui você dá uma freadinha. Tem acontecido alguns acidentes aqui. Muita gente dirigindo seus carros. Amém? Corra nesse sentido, tá? Senão você vai vir na contramão e pode acontecer um acidente. São os malucos da fé. Se você está nos visitando hoje, daqui a pouco você vê alguém correndo, dirigindo um carro, não fique assustado não. O nome disso é fé. Então o pastor Tiago dirigindo seu carro e ele vinha e todo mundo podia às vezes falar, rapaz, lá veio o Tiago de novo com esse negócio, deixa eu sair daqui. E daqui a pouco, quando a gente menos espera, para nós é quanto menos espera, mas ele já estava esperando. E ele aparece com um carro. Oh, glória a Deus, Tiagão está com um carro. E eu não sei o que houve, depois você pode perguntar a história no detalhe para ele, ele precisou se desfazer desse carro. Em pouco tempo, ele já estava de novo com outro. Agora ele já está com outro. E sabe o que vai acontecer se ele tivesse que ficar sem esse? Ele ia ter outro. Porque ele já é um piloto de carro. Ele não pode mais se ver sem. Sabe, eu sei que tem irmãos aqui, a gente falou isso inclusive com o Juninho. Se você, cara, estava no seu carro, você precisou se desfazer dele, não se preocupe. Mas não se conforme também, porque a sua mentalidade ela vai te levar de volta, sentado, num lugar, com os pés lá e dirigindo. E talvez você não use mais o pé esquerdo. Quem sabe do que eu estou falando? Mas eu queria um carro automático. Ei, não se conforme. Não se conforme. Não se conforme. E por que eu falava do CNPJ? Porque a gente tem que dar valor para a fonte pagadora dos nossos salários. Só que isso não é tudo. Quando a gente começa a falar de prosperidade, a gente agora está abrindo um novo leque, onde o seu salário não é mais o que a gente está falando. A gente está falando de algo maior. Algo que o próprio Deus pode derramar na sua vida.
E isso começa a independer de empresas, de negócios, mas também pode ter ligação, porque você pode começar a produzir tanto, que aquele teu chefe que te olhava torto, agora ele começa a falar, senta aqui do meu lado. Vamos aprender, vem aqui aprender uma nova coisa que eu vou te falar, e você pode ficar com medo, achando que não vai dar conta. Só que os filhos de Deus, eles dão conta, porque eles são fecundos, são produtivos e gostam de se multiplicar. Amém? Eu não preciso nem abrir, mas em 3 João 1:2, eu disse aqui na virada, e aqui eu tenho mais tempo para explorar, de que é dito, né? Fala assim, amado, eu desejo que você tenha saúde e prosperidade e seja próspero, na verdade, assim como é a tua alma. Põe aí, vai. Vamos meditar um pouco. Você está a fim de meditar hoje? Meditar na palavra de Deus é o que pode mudar a sua vida. Posso falar uma coisa também? Posso? Mas só após a gente ler 3 João 1:2. Senão eu começo aqui a atropelar os assuntos. Amém? 3 João 1:2 diz assim, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha só que interessante isso. Ele poderia dizer, eu desejo que você tenha saúde e que tenha muito dinheiro. Poderia ou não poderia? Só que acontece, se eu disser, Tiago, eu desejo, cara, que você tenha muito dinheiro. E aí pode acontecer na vida dele começar a ter muito dinheiro. Só que se ele não tiver uma alma próspera, esse dinheiro vai pelo ralo. Pode alguém aqui ganhar na Mega Sena e daqui uns 2, 3 anos, essa pessoa já está sem dinheiro nenhum. Ei, irmãos, isso é muito poderoso. Muito poderoso, eu digo, se você tiver a sua alma próspera, a sua alma alinhada com os pensamentos que Deus tem ao seu respeito, isso pode fazer com que em pouco tempo você comece a atrair algumas coisas, assim como o gato Binota fez. Irmãos, lembre-se desse gato. Ele desejou aquele pássaro. O que você desejar no seu coração e falar com a sua boca, vai acontecer. Vai acontecer, amém? Para isso é necessário ter a alma próspera, ter os pensamentos substituídos. Olha só, uma coisa que estava refletindo. Se você, diga assim, eu sou responsável pela minha vida. Essa é uma das coisas que eu mais amo nessa igreja. O que eu mais amo na doutrina dessa igreja. Que muitas coisas que todos querem atribuir a responsabilidade a Deus, é nossa. Ontem eu estava vai. Eu comecei a ter um pouco de febre, um frio. E a minha esposa sabe, eu sempre digo para ela, eba, estou começando a ter febre. Quando eu tenho, porque eu gosto de sentir o frio, sabe? Bobagem, né? Mas Deus já me repreendeu. Aí ontem eu falei assim, não vou ter isso aí não. Eu vou lá pro banheiro tomar banho. Fui tomar banho ainda com frio e comecei a adorar lá dentro do banheiro, tomando banho. Aí saí, deitei um pouco ainda com frio, mas falei, não vou me render. Estou 100%. Porque ninguém vai estar doente no nosso meio. Se você não quiser. A pobreza é uma mentira. Olha só, não existe pobre. Antes de você arremessar sua pedra, eu vou falar, larga ela aí no canto. Não existe pobre, existe alguém que não colocou os pensamentos de Deus para dentro de si. Não existe alguém doente, existe alguém que não se apossou da cura que já está disponível na palavra. Não estou negando os fatos, irmãos. Só estou dizendo que quando nós colocamos a palavra do Senhor, os pensamentos dele dentro de nós, isso pode produzir algo bombástico. Se você não quiser pegar, não tem problema. O dono da Amazon já está pegando. Se você não quiser pegar, não tem problema. O dono da Caoa já está pegando. Quem ouviu a história do dono da Caoa? Eu ouvi recentemente, Felipe Vergara nos contou, que era alguém que foi lá numa loja. Quem conhece a Caoa aí? É uma grande empresa que vende veículos, né? E o dono, acho que se não me engano, era um médico. E esse médico foi lá e comprou um carro. E ele comprou esse carro e o cara falou assim, daqui 20 dias você vem pegar o carro. Pois bem, passou-se os 20 dias, ele foi lá e falou assim, rapaz, aconteceu um problema na produção, na entrega, então só daqui 15 dias. Aí ele falou, rapaz, estou precisando do carro, estou sem carro. Ele foi daqui 15 dias e nada. Aí o cara falou, não, mais uns dias. Aí ele botou o cara na parede e falou assim, não, você precisa me contar o que está acontecendo. Eu estou sem o carro. Aí ele, vamos ali no meu escritório, vou contar para você. Ele falou, cara, eu estou quebrado, essa é a verdade.
peguei o seu dinheiro que você me pagou do veículo e eu gastei. Estou sem dinheiro para pagar funcionário, estou zerado. E aí eles tiveram uma conversa e no meio desse acordo, o médico decidiu comprar, né, abater do valor do carro que ele tinha perdido e comprar aquela concessionária. Estou certo até aqui? E ele comprou aquela concessionária. Quantos sabem que a pessoa, quando é abençoada, não importa, ela pode pegar um negócio falido, ela vai colocar aquilo de pé. E ele começou a administrar aquilo de uma forma tão boa que daqui a pouco começou a aparecer novos lojistas da região, falando assim, eu estou quebrado, compra a minha loja. E ele foi comprando, e comprando, e comprando, e comprando, e comprando, e comprando, e hoje é a Caoa. Talvez ele nunca tivesse planejado ser dono de uma empresa de carros, mas a pessoa, quando é abençoada, ela põe a mão e o negócio acontece, gente. Só que isso eu posso estar falando e você está olhando o nosso dono da Caoa, mas você poderia estar olhando para você, porque você é abençoado. Eu não sei o quanto você tem isso perto de você, mas você é abençoado. Olha só, talvez você esteja pensando assim, rapaz, eu ouvi tantas palavras já, ouvi tantas mensagens acerca disso, e as coisas continuam iguais na minha vida. Aí que eu vou pedir para você abrir a Bíblia em Lucas 5, por favor. Deus é bom? Fique comigo que vai dar tudo certo. Oh, grandes verdades serão ditas aqui, irmão. Se você pegar isso no teu espírito. Olha, deixa eu te falar uma coisa interessante. Você pode ter falado isso dentro de si. Eu já tenho ouvido tantas mensagens dessas e a minha vida continua na mesma. Você pode estar a uma palavra de mudar a sua vida de uma vez por todas. Basta que você deixe isso entrar dentro de você como um rema, explodir dentro de você e as coisas vão acontecer. Pedro precisou de uma mensagem para mudar a vida dele. E foi essa. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam suas redes. Não, volta só mais um. Lavavam as redes. Sabe o que significa lavavam as redes? Significa assim, não deu. Quantos de nós estamos lavando as nossas redes e Deus quer dizer para você hoje que não é hora de lavar a rede, não? Não é hora de lavar a rede, não é hora de abandonar, não é hora de largar, não é hora de desistir. É hora de botar essa rede para dentro, porque algo vai acontecer. Vamos lá. Próximo. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. A pique significa submergir, afundar. Eu imagino que esse barco estava de uma forma tão esbagaçada, assim, cheio de peixe, que o negócio já estava quase entrando água. Só que o melhor não é isso. O melhor é que Jesus estava sendo o que ele foi desenhado para ser, o nosso pastor. O que diz em Salmo 23? O Senhor é o meu e nada me... Ele me faz deitar no quê? Pastos verdejantes. Olha só, muito interessante isso. Ovelha come o que, irmãos? Arroz com feijão? Diga não. Ovelha come picanha? Ovelha come pastagem.
Se Jesus, que é o pastor, faz as ovelhas deitar em pastos verdejantes, significa que ele nos traz para um lugar de suprimento sem fim. É a fonte que o pastor Tiago falou. Da mesma forma, Jesus operou com Pedro. Você vai ficar exatamente em cima do suprimento. Oh, aleluia, aleluia. Jesus tem o GPS do céu para encontrar a tua prosperidade nessa terra. Jesus tem o GPS do céu, é um mapa de calor, aquilo que você precisa. Se é de clientes, ele tem um mapa e ele pode te colocar em cima desse suprimento. Ele é o seu pastor e nada te faltará, nada te faltará. Erga suas mãos agora e diga: obrigado, Jesus, tu és o meu pastor. Nada vai te faltar, irmãos, nada vai te faltar. Aleluia. Depois de ver tudo aquilo, a sequência da história é que Pedro, eu não sei nem qual seria a minha reação, mas ele se prostra diante de Jesus e falou assim: sai de perto de mim, Jesus. Eu sou pecador, não tenho que estar diante de você, não. Tamanha foi a glória naquele dia. 2 barcos quase afundando. Se você não acredita no 10 em 1, isso é tão longe de você. Imagina quantos anos de pescaria que deu nesse dia. Só que o que acontece? Pedro largou tudo. Jesus ensinou para ele que o mais importante é buscar o reino de Deus e todo o resto vai ser acrescentado. Mas olha só. Aqueles peixes não ficaram estragando lá na praia, não. Aquilo abençoou a vida de muita gente. Tudo que vier sobre a sua vida, querido, não importa se é muito. Você fala: ah, mas eu não preciso de tudo isso. Então distribui. Se você é uma empresa que tem um estoque e esse estoque começa a encher, isso vai quebrar, vai apodrecer as coisas. Agora, se você começa a distribuir, você vira um centro de distribuição. Sempre tem. A alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. Diga: eu sou próspero. Eu sou fecundo. Aleluia. Olha só, Deus ele trabalha com imagens, né? A gente sabe que o exemplo mais clássico é o exemplo de Abraão, onde ele pega e fala assim: ei, deixa eu te mostrar um negócio aqui, Abraão. Só falta fazer assim, né? Olha lá aquelas estrelas. Você está vendo isso? Ah, Senhor, não sei se eu vou poder. Olha para lá, rapaz. Isso aí vai ser a tua descendência. Não quero olhar para cima, não. Está vendo essas areias? Isso vai ser, você vai ser uma nação abençoada sobre a terra. Uou! Então, ele começa a trabalhar essa imagem, ele trabalha a imagem conosco. O que você tem criado dentro da sua mente para o seu futuro? Isso é a coisa mais poderosa que pode ter dentro de você. Aquilo que você espera do seu futuro. A gente não tem costume de pensar nisso, mas onde você se vê daqui a 5 anos? Se você não parou para pensar nisso, faça isso depois dessa palavra. Deixa tudo isso que entrou semana passada, que tem entrado, e mais essa entrar dentro de você. Chegue na sua casa e comece a imaginar seu futuro. Você não vai estar ganhando a mesma coisa. Você não vai, com certeza você não estará no mesmo carro. Com certeza você não estará morando na mesma casa. Com certeza sua família não estará do jeito que está, estará melhor. Comece a projetar aquilo que Deus tem para você. Pense isso. Pense como um data show e reflita isso para o seu futuro. Oh, olha só. João 5:1, vamos abrir lá, vai. Queria abrir também aqui. Aleluia. Amém? Deixa eu ver se a tradução está igual. Amém. Olha só. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. Diga Betesda. O que é esse negócio de Betesda? Tem um significado bem interessante que diz assim. É um nome, ó, aqui. Casa de misericórdia ou casa da água que flui. Casa da água que flui. O que acontecia nesse tanque?
Esse tanque, periodicamente, vinha um anjo. Olha só, isso é antes de Jesus, cara. Que absurdo. É tipo como se fosse algo natural lá. Ficavam muitas pessoas dentro desse tanque. E de vez em quando um anjo aparecia e ele balançava as águas. Quando essa água era movimentada, aquele que se jogasse primeiro lá dentro era curado. Você imagina qualquer doença. A Bíblia diz aqui, ó, vamos prosseguir. Diz assim, versículo 2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, ou seja, estava concentrado lá. Uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença. Ei, imagina, eu não sei se alguém aqui está passando por um momento onde está enfrentando uma doença. Imagina um tanque desse à sua disposição, aqui do lado, por exemplo. O que você faria? Você tem uma doença e está meio difícil de tratar e você, rapaz, tem um tanque ali que o anjo vai vir e vai balançar a água. E quando ele balançar, quem pular, você ia ficar naquela expectativa lá no tanque? Se você conhecesse algum enfermo, você ia lá e chamá-lo? Vamos lá para o tanque, rapaz, ó, tem um anjo. Se você disse sim aí na sua mente, se prepare. Sabe por quê? Porque Betesda significa lugar da água que flui. Só que Jesus aboliu esse tanque. Agora esse tanque está dentro de você. Você é o lugar da água que flui. Você é o lugar do Espírito Santo fluindo. Lembra que eu falei no final do ano? Não é você, é o poder que opera em você. Você tem um tanque de Betesda para curar tudo que você não quer no seu corpo. Se você está passando por um momento de doença, você tem um tanque de Betesda dentro de você. E não precisa de anjo vir de tempos em tempos para balançar a água. Você balança a água crendo na palavra. Você diz assim, Ele mesmo já carregou com as minhas doenças. Coloca essa imagem dentro de você, amém? Isso é só uma cereja. Porquanto o anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Uau! Jesus vendo-o deitado e sabendo. Olha que engraçado isso, porque você pode achar que Jesus sabendo, alguém contou para ele. Essa palavra sabendo, ela tem um significado interessante, é a palavra ginosco, que além de se deixar ser conhecido, quer dizer também perceber ou sentir. Quantos sabem que Jesus, ele veio como homem para essa terra, ele não veio com todos os poderes dele, ele não veio sabendo de tudo, mas a comunhão que ele tinha com o Pai fazia com que o Espírito que se movia nele, ele podia discernir os corações. Então Jesus entra naquele lugar e a Bíblia diz o seguinte, tinha uma multidão, só que tinha um camarada que estava há 38 anos lá, e ele entra naquele tanque, e você imagina, devia ter pelo menos, sei lá, umas 2.000, 3.000 pessoas. E ele entra e ele vai direto no cara que está há 38 anos. Porque Jesus sabia. O que fez Jesus saber que aquele homem estava lá há 38 anos e que precisava de cura? O que senão um desejo ardente de ser curado? Você está pegando? Jesus, vendo-o deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: você quer ser curado? Queres ser curado? Quando Jesus disse queres, tem um significado também. Ele quis dizer, você deseja ser curado? Você tem vontade de ser curado? Você queria muito ser curado? Você teria prazer se fosse curado? Não é só, você quer ser curado? Não, não. Ele está falando, você tem desejo de cura? Ao que ele respondeu o quê? Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim.
Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma teu leito e anda. Acabou. A partir daqui, meu irmão, não precisa mais de tanque, não. Não precisa mais de tanque. Então, olha só, o desejo desse homem atrai Jesus para uma manifestação sobrenatural de cura. Você não precisa só querer ser curado. Eu quero não. Não, eu desejo, cara. É um direito meu. O meu corpo tem que andar perfeito, em perfeitas condições. Nós somos do reino, irmãos. Amém? Você consegue imaginar alguém do reino lá? Manda um anjo aí, Senhor. Aí vem um anjo doente para te entregar alguma coisa. Não tem isso, não. Ah, estou precisando de um braço. Lá no reino tem uma fábrica. Estou precisando de uma perna. Tem. Saúde tem. A gente fica às vezes no espírito de catalatinha, irmãos. Não estou menosprezando, irmãos. Amém? Quero que vocês entendam o que eu estou falando. É o espírito que sempre volta lá para se conformar num pouquinho. Tá bom? A gente está sempre no espírito de catalatinha, enquanto lá no nosso reino, que a gente faz parte, eles andam na rua de ouro. Deus podia fazer só assim, ó, tic, 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 deixa cair uma pedra na sua casa, resolveria seu problema. Mas Ele quer mais do que isso. Ele colocou o ouro dentro de você. Ele colocou o ouro dentro de você. Eu não sei se você está entendendo isso. Olha só. Ainda não é o suficiente? Então vamos lá. Olha só, em Números 13, 20. Como Deus trabalha com imagem. Você já parou para imaginar que às vezes vem alguns desejos, alguns sonhos malucos assim de realizar alguma coisa? E se você não faz isso, isso acaba... aos poucos ela vai morrendo dentro de você. Não deixa morrer. Porque se Deus colocou essa imagem é para você projetar algo para o seu futuro nisso. Amém? O que você precisa fazer, e agora eu vou te dar uma dica fundamental, é espiar a terra. Eu comentei com a minha esposa e falei assim, o nosso próximo carro vai ser tal carro. Aí ela falou, gostei. Quem falou glória aí? Amém. E hoje ela falou assim, eu vou lá no mercado comprar uns negócios. E ela voltou falando assim, ela nem sabia o que eu ia pregar. E ela falou assim, eu fui lá espiar a terra. Eu fui lá e entrei no carro. Eu falei, por isso você demorou, você foi na loja? Ela foi na loja e entrou no carro, irmãos. E ela foi destratada lá. Não importa se ela foi destratada ou não. O pastor Tiago conta que quando ele estava dirigindo o carro dele, ele ia todo dia na loja ao ponto do cara falar, pelo amor de Deus, você de novo aqui, não vim tratar nada contigo não. Eu vim espiar a terra. Olha só, em Números 13, 20, diz assim, também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não, tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. Próximo. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sessai, Talmai, filhos de... Eu não vou ler tudo, mas vamos lá. A instrução é clara. Vão até a terra, espiem e tragam um fruto de lá. E eles fizeram exatamente isso. Ei, por que essa orientação? Tragam um fruto de lá. Porque esse fruto era para causar motivação. Traz um fruto, imagina, uva, o povo carregando assim, de 2. Trouxemos um cacho. Então o povo ia olhar e falar aquilo. Deus deu essa terra para nós, cara. Vamos arrebentar, vamos para lá agora. O que aconteceu foi o contrário. 10 olharam aquilo e falaram, os frutos são top, a terra realmente emana leite e mel, mas ó, os gigantes vão acabar com a gente. Você precisa criar uma imagem dentro de você e você precisa espiar a terra. Se você está querendo comprar uma casa ou comprar um carro, vai lá e monta no carro. Monta na moto. E se alguém te destratar, você não vem trazer fruto negativo, não. Você fala assim, eu fui lá, essa é a moto que eu quero, esse é o carro que eu quero, tá top,
Meu salário, não estou olhando para ele, não dá, mas eu estou na expectativa porque Deus vai fazer algo. Não é, queridos? Oh, aleluia. Vamos parar de trazer relatório negativo. Vai lá e entra no carro. Pelo amor de Deus. Amanhã eu vou lá na hora do almoço montar no meu carro. Vou entrar lá e eu sou patrão mesmo. Irmãos, parece loucura. Vocês ficam achando que eu sou soberbo, é? Espera aí, então, que vocês vão ver. Vamos espiar a terra. Meu Deus. Olha isso. A gente tem que espiar a terra. São coisas que Deus trouxe aqui para mim, irmãos. Vou falar, se servir para você, você pega para você. Se não, você dá uma risadinha e deixa passar. Tem que espiar a terra e não ficar espiando novela. Amém? Gasta o tempo com o que é útil. Olha só, espia a terra e não espie tragédia. Para de assistir o Siqueira. Não tenho nada contra, eu gosto dele, mas para de assistir o Cidade Alerta, irmãos. Em nome de Jesus. Para. Sabe por quê? É uma realidade. Isso aí que está acontecendo, a gente tem que olhar para entender. Eu não estou falando para ninguém aqui ser alienado não, tá? Não é isso. Mas, imagina que a realidade é isso. Amém? Você está vendo? O que é a realidade que está passando ali? É isso aqui, ó. Só que você está tão focado nisso que você começa a viver nisso. Sendo que tem tudo isso para você viver, tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita imagem boa para você colocar diante de você. Para de olhar realidades recortadas e olhe o todo que Deus tem para você. Não, porque veja bem o desemprego, não sei o quê. Tem 14 milhões. Tudo bem, mas e quantos estão empregados? Quantos estão, irmãos? Quantos estão, por exemplo, saindo de empresas para abrir os seus negócios? Vagas estão se abrindo. Não para de girar. Você não vai ser o único que vai passar por essa vida desempregado. Fica tranquilo, meu irmão. Seu futuro vai lá nele. Você não tem que ter preocupação com isso. Você tem que ter preocupação com o quê? Vou pensar daqui 5 anos onde eu vou estar. Sabe o que vai acontecer? Você vai projetar seus 5 anos. Fiz que os 5 anos é lá na parede. Projetei meus 5. Vai ser top, vou estar lá. Vai acontecer isso aqui com você. Você vai ser puxado, irmão. Para de ficar tentando para coisas terrenas, passageiras. Amém? Eu contei essa história, mas quando a gente foi adquirir o apartamento... Vou beber aqui, né? A gente fez todo o trâmite para comprar o apartamento. A gente entrou no apartamento, olhou o bendito. Na verdade, a gente olhou o planejado, né, já. Não é planejado que fala, o decorado. E o decorado era o maior e lindo, irmãos. Aí, quando a gente terminou de olhar, uau, que lindo. O cara falou assim, agora vamos voltar para a realidade, não vou deixar vocês olhar muito, porque senão vocês vão ficar decepcionados quando você vê o outro. Eu falei, incircunciso? Olha o que ele falou. Ele não falou isso? A gente entrou no decorado, olhou tudo. Ele falou assim, vamos olhar rapidinho, porque senão você vai para o outro, que é o que você vai comprar, e você vai ficar decepcionado. Eu falei, circunciso, cara. Olha o que ele falou, mano, que pesado, né? Tá bom, vamos lá olhar. Aí ele falou assim, então, é esse e tal, né? Aí a gente olhou e falou assim, tá bom. É o que tem para hoje, né? Mas amém, amém. Vai ser nosso, pelo menos. Amém. Isso é espírito de catalatinha. Você já entendeu que eu não estou falando dos catadores de latinha, né, irmãos? Estou falando desse espírito de, tá bom, é só isso mesmo. Não, Deus não tem favor para mim, não. É só para o Pison, para outro ali. Então, é só para o Thiago Moto, pastor Thiago Moto, que ele tem favor. Para mim ele não tem, não. Isso é espírito de catalatinha. Aí a gente falou, tá bom, vai, o que tem para hoje. Aí fechamos o negócio lá, começou a fluir, deu tudo certo. Quando a gente estava no meio do processo, ele falou, aconteceu um problema, eu sinto muito. Mas aconteceu uma bomba aqui. O apartamento que você estava comprando, ele foi bloqueado na justiça e infelizmente vai demorar muito. Só que já tinha passado o financiamento, tudo, estava quase tudo certo. Aí eu falei, não acredito de novo, não. Os tempos de cancelamento na minha vida já tinham acabado. Eu recebi uma palavra. E repasso, os tempos de cancelamento na vida de vocês, se tem, acabou.
Amém? A gente está vivendo um tempo de descer uma ladeira daquele jeito. Pensa você num carrinho rolemã sem freio, irmãos. É você descendo essa ladeira. Glória a Deus. E aí ele falou assim, eu falei, mas você não tem nenhum outro? Ele falou assim, eu tenho. Porém é aquele que você sabe, né? Aí eu falei que eu sei o que é. Ele falou assim, o de 52 metros lá, o grande. Aí eu falei assim, Jane, ele só tem aquele lá. Fala que a gente vai lá ver. A gente quer ir ver. Aí ele falou assim, então, mas eu não tô aí. Faz assim, eu vou deixar a chave com o porteiro e vocês vão lá. Aí eu falei assim, ok. Ele não podia ter feito isso, irmãos. Eu fui espiar a terra, eu e minha esposa. E a Lavínia. Quando a gente entrou lá, a gente falou, é bem melhor do que o que a gente queria esse aqui, né? Pois é. Dá mão, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que onde o nosso pé pisar, nós teremos por herança. Isso aqui é nosso, não, já era, está decretado, é nosso. A gente tinha comprado aquele apartamento no Espírito, ele só não sabia ainda. Aí nós ligamos e falamos assim, a gente vai ficar com esse. Aí ele falou, mas você está maluco? É quase 100 mil a mais do que o que você vai comprar. Aí eu falei assim, pois ligue lá e diga que a gente vai pagar X. Aí ele, você está maluco? Não vou fazer isso. Eu não vou, não, é um absurdo. Não, olha, o cara só vai faltar me chamar de burro se eu fizer uma proposta dessa. Eu falei, liga lá, mano, pelo amor de Deus, faz a proposta. E aí ele ligou e fez a proposta e falou assim, ele não aceitou não. Aí eu falei assim, puxa, mas ele não deu nenhuma contraproposta? Ele considerou ao invés de 100 só 90. Eu falei, tá ótimo. Tipo, foi mais de 60 mil, né? A menos. Aceitou, irmãos. Para de dizer que o não você já tem. Você já tem o sim e o amém. Para de dizer o não eu já tenho. Começa a dizer, não, eu tenho o sim e o amém. Vou lá falar porque o não eu já tenho. Não. Quantas são as promessas de Deus? Para elas você já tem o sim e o amém. Não quero mais nenhum crente. Amanhã você vai acordar, você vai fazer assim. Pega o conselho. Você vai sentar e você vai olhar suas contas. E você não vai nem conversar com elas. Fala assim, primeiro que eu não quero assunto com vocês agora. Eu vou resolver outra questão aqui, segura aí. Você vai pegar sua conta da net, sei lá do que, e você vai ligar lá. Porque você já tem o sim e o amém. Você vai ligar e falar assim, eu quero reduzir esse valor aqui porque eu não quero ficar pagando isso não. E eles vão ter que ceder para você, irmãos. Mas é só para quem crê, se você não crê, deixa eu fazer sozinho. Liga lá, amanhã, tá bom? Isso é só uma cereja. Não precisa ficar me olhando assim não, viu? Mas eu usei, eu tenho que pagar. Mas esses caras estão lucrando muito. Quem tem que sair no lucro é você, irmão. Ah, falei mesmo. Olha só. Marcos 11, 22. Você pode me ouvir mais um pouco? Quem falou que não aí, depois dá um nome lá atrás que eu vou analisar. Marcos 11, 22. Jesus trabalha com exemplos extremos. Eu gosto disso também. Sempre que eu vou usar um exemplo, eu uso logo o extremo. Quer ver, por exemplo, assim. Rapaz, imagine que fulano está com uma doença que é a pior... Qual que é a pior doença hoje, gente? Câncer? Não é Covid, não? Não, o pessoal só... Vou até descer aqui. Não é Covid, não? Que é a pior? Não, lembrei. Era dengue, chikungunya e malária. Foi erradicado do Brasil, irmãos. Foi erradicado? Ninguém ouve mais falar de dengue? O Covid começou a baixar, agora é a gripe. E você está lá dando ibope pro Diabo News. Sempre vai ter a pior doença. Sempre vai ter a pior. Não, agora, ó, essa gripe que é nova aí, rapaz, se prepara, cuidado. Você tá meio amarelo? Tá com um calcanhar doendo? Vai te pegar. É a nova H518N39 48 mil. Essa daí é pesadíssima. Irmãos, olha para a palavra, pelo amor de Deus.
para de ficar, ai, a gripe, ai, não sei o quê. Não, vem, febre. Sai daqui, que eu não quero saber não de você. Olha lá Marcos 11, 22. Isso aqui é para acabar com tudo. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, olha a figura que Jesus usa, um monte. É tipo pesadíssimo. Imagina que Jesus estava lá e falou assim, tende fé em Deus, rapaz. Pô, se você disser... Ele procurou o que ele tinha de maior lá. E mais difícil. Se você... Tá vendo aquele monte? Uou. Acho que Jesus olhou. Figueira não, já foi. Aquele monte, olha lá, discípulos, olha lá. Se você disser para aquele monte, o quê? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Sabe o que Jesus queria com isso? Era dizer literalmente aquele monte. Ele tem poder para isso, se fosse o propósito. Mas é que você pense assim, rapaz, se fosse para um monte, o que é uma conta? Rapaz, se fosse para movimentar um monte, o que é uma doença? Se fosse para movimentar um monte, o que é um emprego? Se é para movimentar um monte, o que é qualquer circunstância aqui dessa terra? Que circunstância você está passando hoje que é mais difícil do que tirar um monte do lugar? Fala para mim alguém. Levante-se e diga. O que é mais difícil de resolver? Tirar um monte do lugar e falar para ele se lançar no mar ou que você arrume um emprego? Jesus usou um exemplo extremo para trazer para você que tudo aquilo que você olhar, crer no coração e falar aconteceu. Então projete imagens diante de você, os pensamentos de Deus para você. Quais são os pensamentos de Deus? São pensamentos bons, de paz e não de mal. Para dar o fim o quê? Que você deseja. Tá parecendo o gato Binota desejando aquele passarinho. Existiram duas coisas que eu me lembro que eu desejei muito. Essas duas coisas aconteceram e não só aconteceram, como elas me perseguem. Por exemplo, por favor, não estou condenando ninguém, isso é uma experiência pessoal minha, tá? Eu não quero, nunca quis trabalhar de sábado e domingo, nunca quis. Não quis. Só que eu fui impulsionado para lá. Irmão, mas só tem esse... Fica lá, pelo amor de Deus, não vai pedir as contas, hein? E depois falar que foi o pregador que falou. Tá bom? O que eu fiz? Eu escrevi no meu guarda-roupa, escrevi na minha geladeira e comecei a falar obrigado porque eu tenho um emprego de segunda a sexta. Isso tem mais de 10 anos atrás, muito mais. E eu falei obrigado, eu não estava acreditando naquilo não, mas eu falei esse negócio de confissão, meu Deus. Mas eu comecei a falar aquilo dia após dia, eu comecei a me animar com aquilo. Eu comecei a me animar, obrigado pelo meu emprego de segunda a sexta. Eu chegava lá no meu amigo, vamos conversar sobre Deus. Emprego de segunda a sexta está chegando. Um dia entraram lá, minha supervisora, e falou assim, a gente criou uma vaga lá no escritório, eu lembrei de você. É um emprego de segunda a sexta e tal, você sabe fazer tal coisa? Eu falei, sei. Eu aprendi a fazer em uma semana, mas eu peguei aquela oportunidade. Era dirigir, irmãos. Já contei essa história muitas vezes, se você que é novo não sabe. Ela falou, você sabe dirigir? Eu falei, eu tenho uma carta. Ela falou, não, mas estou perguntando se você sabe dirigir. Eu falei, eu vou me virar e em uma semana eu estou aqui. Ela falou, então a vaga é sua. O pastor Alex, fui no carro dele, destruí todo o carro dele dirigindo. Mas aprendi, em uma semana eu estava lá, dirigindo no meu emprego de segunda a sexta. Isso em 2009, 2008. E desde lá nunca mais eu trabalhei do sábado e domingo. São coisas permanentes, o que você deseja para a sua vida? Não é só, cria, aconteceu. Não, isso vai perseguir você. Você está assim, eu vou trocar de carro. Não, parece que você está fazendo uma força. Você está rompendo. Crescer dói. Eu falei isso para a Lavínia e ela fica assim, meu joelho está doendo. Eu sei por quê, eu estou crescendo. Ela falou para mim, eu falei, é isso aí. O crescimento, às vezes, ele dói. A nossa mente esticar dói. A gente vai aparecer na loja, vão escorraçar a gente. Sai daqui, você não tem dinheiro não. Vão falar isso na tua cara. Ó o pé rapado vindo ali. Você fala assim, rapaz, fique tranquilo que daqui a pouco eu vou vir aqui.
Não deixa se abater não, irmãos. Talvez você vai lá montar no carro, quando você montar no carro, você vai montar no carro e você vai pegar e vai olhar o seu saldo bancário e vai estar 0. Ou abaixo de 0. Muito frio. Mas não se deixa desanimar por isso. Porque quem é próspero é e não tem. Quem é próspero é. Diga, eu sou próspero. Diga. Oh, aleluia, estamos encerrando. Oh. E o outro exemplo, claro, que eu deixei de falar, era o das benditas das prateleiras que eu queria na minha sala. Eu queria aquelas prateleiras, irmão, não tinha um tostão. Eu estava de férias, tinha gastado todo o dinheiro para pagar a conta, eu não tinha R$1. E eu falei, não, eu vou. Eu andava 2,5 km todo dia para ir ver as benditas prateleiras na loja. O cara já até falava, e aí, beleza? Veio olhar as prateleiras? Vim. E eu olhava e eu ficava planejando, projetando uma imagem. Eu olhava aquilo e falava assim, na minha sala vai ficar desse. Olha só, cara, vai ficar da hora na minha sala, hein? Vou colocar o ferro branco, vai ficar. Aí eu voltei pro trabalho e eu tô lá olhando assim no Google, o quê? As prateleiras. E aí vem um cara do meu lado, tomei até um susto, ele fez assim. Aí ele, calma, o que você tá olhando aí? Eu falei, tô olhando umas prateleirinhas aqui que eu vou colocar lá em casa. Ele falou, deixa eu ver. Eu comprei umas lá, não tô usando não, se você quiser. Eu falei, é agora. É agora, traz lá. Ele trouxe com ferro e tudo, irmão. Só coloquei lá, ficou do jeito que eu planejei aquilo lá. Só que agora eu não quero mais uma prateleira, eu quero um home. Abandona o espírito de catalatinha. Você entende isso? Não é porque foi uma prateleira que você fala, é tão simples, eu poderia ir lá agora, pastor, e comprar 300 prateleiras para você. Não faça isso não, irmão. Guarda o seu dinheiro aí e dá na igreja aqui. Abençoa. Mas você nunca julga a caminhada de ninguém. Foi uma barreira para mim comprar aquelas prateleiras. Mas hoje eu não estou mais naquele nível. Eu vou deixar um conselho. Nunca julgue a prateleira de ninguém. Todos têm o seu nível de fé. Mas conquista é conquista. Amém? Olha só. Uma vez eu aprendi. Se você olha 5 centavos no chão e não pega, você não está honrando o pouco. Porque 5 centavos também é dinheiro. Às vezes o pouco, ele mostra pra gente de onde a gente veio. Amém? Então vamos lá. Mas você nunca mais vai voltar para lá. Nunca mais vai voltar para lá. Amém? Olha só. Então, ou você coloca para dentro, olha só essa frase. Ou você coloca para dentro os pensamentos de Deus e começa a se ver como Deus te vê, ou o diabo vai se encarregar de ditar o seu futuro. Você tem a opção, irmão, de não concordar com essa palavra e não querer colocar para dentro de você os pensamentos que Deus tem ao seu respeito. Mas se você não quer colocar o bom, alguém vai vir soprar o mal. E pode ser que o diabo, uma hora dessa soprando o mal, você abraça e você começa a dizer para você mesmo, realmente eu não presto. Realmente eu nasci para ser um derrotado. Realmente aqueles negócios que é pregado naquela igreja não é para mim não, cara. Não, realmente eu nasci para ficar desempregado porque o meu pai era desempregado. Acaba com esse negócio aí de hereditário. Você tem o sangue de Jesus agora, rapaz. Uma vez eu fui lá no exame, é exame de empresa, né? Faz todo ano. Aí falaram assim, você tem diabetes? Não. Você tem algum... Eu nem lembro as doenças lá, um monte. Não, fuma, bebe, não, droga, não. Tem diabetes? Não. Tem alguém na família que tem? Sim. Ela parou na hora e ficou assim, vamos olhar aqui. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que tá tudo sob controle. Eu tenho outro DNA diferente deles. Aí ela, tá bom, tem não sei o que, ela passou batidos. Eu queria que ela pedisse para eu explicar. Mas o sangue que corre em minhas veias é o sangue que foi vertido na cruz. Eu não tenho doenças que meu pai, que minha mãe, meu tataravô teve, não, irmãos. Para com esse negócio, meu pai morreu cedo do coração, agora eu também vou. Não. Se cuida, mas creia que a palavra está te guardando. Amém? É isso, né? Então a gente projeta imagens, a gente coloca os pensamentos de Deus dentro de nós.
E deixa isso bem firme, amém? Queria chamar o pastor Juarez para vir aqui no palco, por gentileza. Pastor Juarez, se dirigir aqui. Pastor Juarez? Pastor Juarez? Pastor Juarez? Não? Pastor Juarez não é você? Pastor Juarez é você? Não? Pastor Juarez? Pastor Juarez? Vamos ali, você é o pastor Juarez. Não, vamos lá. Você não é o pastor Juarez? Tem certeza disso? Você não arreda, cara. Você é o pastor Juarez, sim. Tira a máscara que eu quero ver. Não, não é possível. Se você estiver convencido do que Deus tem para você, assim como o Tiago está convencido que o nome dele não é Juarez, já aconteceu na sua vida. O nome dele não é Juarez, irmãos. Eu posso chamar ele na rua, ele não vai me atender. Se alguém falar, ó, derrotado, você fala assim, sou mais que abençoado. Olha lá vai o Pedro Bó, pé rapado. Aí você fala assim, abençoado eu sou. Ao sair, ao entrar, sou abençoado. Ninguém pode tirar essa certeza de você, irmãos. Você não é um pastor Juarez que é levado de vento em vento. Amém? Olha só, vamos encerrar aqui nessa, que é fantástica. Abre lá em Gênesis 1:26. Vou abrir juntamente com vocês. É aquela? Top. Diz assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Diga domínio. Se você não exercer o domínio que você tem, o Elon Musk vai exercer o dele. Quem mais de rico lá? Tem Elon Musk, tem o Bill Gates. Ele vai exercer o domínio dele. O Lehman lá, que é o dono da Ambev, vai continuar exercendo o domínio dele. O que eu quero dizer com isso? Aqueles que têm um negócio de doce, por exemplo, vou pegar esse exemplo. Tem que ser o melhor doce, tem que predominar o mercado, irmão. Tem um negócio de unhas, Ingrid, a Érica, não sei se mais alguém tem, Vivi, né? Tem que dominar o mercado, irmãos. Não é dominar os outros, não é isso. Não é dominar as pessoas, não. Tem que dominar o mercado, minhas irmãs. Não, esse negócio de empreender não é comigo, não. Meu negócio é trabalhar de carteira assinada lá. Tem que ser o melhor colaborador. Eu estou inspirado nessa, irmãos. Agora tem que fazer até o que não te pedem. Não, meu negócio é, eu gosto de servir na igreja. Seja o melhor colaborador dessa igreja. 2021 vai ter que colocar um quadro seu ali na parede. Diga ao pastor Edson, pastor, quero o meu quadro de funcionário do mês. Você tem que trabalhar aqui, tem que ser o melhor. Exerça o domínio. Olha só. Exerça o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam, blá blá blá, que Deus criou. E no 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus abençoou. Diga, eu sou abençoado. Vai ficando de pé e dizendo assim, eu sou abençoado. Meu Deus, diga isso. Aí diz assim, ó, e lhes disse, olha Deus dizendo para vocês, sede fecundos. Ô pastor, essa palavra não tem sentido para mim não, vou abrir para você então. E disse o quê? Sede fecundos, deem fruto, sejam frutíferos, deem ramos, dá fruto, fazer dar fruto. Se não está dando fruto na área da sua vida, você tem habilidade para fazer dar fruto. Diga assim, eu vou fazer chover. Eu vou fazer chover. Diga, eu vou fazer chover. Ah, mas então
Como assim? Esse pastor é muito soberbo. Vai falar com Elias, irmão. Não tem nada a ver com isso não. Só vai chover quando eu falar. Você vai fazer chover. Não está dando fruto. Vai ter que dar fruto. Eu vou fazer dar fruto porque eu sou fecundo. Derrubei tudo, né? Vou fazer dar fruto. Tornar frutífero. Não importa se você pegou um negócio quebrado na sua mão, não. Você vai tornar ele frutífero. Ah, tá ruim. Na minha mão não. Na minha mão não, porque eu sou fecundo. O mercado é difícil nessa área aí. Para mim não, porque eu sou fecundo. Se ninguém tá querendo, é aí que eu vou dominar agora então. Se ninguém tá querendo, deixa comigo que agora eu vou dominar esse ramo aí. Esse segmento é meu, eu vou dominar. Os grandes não estão aqui, então deixa comigo que agora vai ficar grande esse negócio. Mostrar-se com frutos. Dar fruto. Isso é fecundo? Multiplicai-vos. Você acha que multiplicar é só, ele só estava falando aqui, não, vão lá e produza muitos filhos? Multiplicar é muito mais do que isso. Olha só, é a palavra rabá, que diz assim, multiplicai-vos, ser ou se tornar grande. Acabou? Não, tem mais. Ser ou vir a ser muitos, ser ou tornar-se muito. Ah, mas a minha família é do pouquinho. Você vai vir a ser muito, muito grande. Numeroso. Tornar-se numeroso, multiplicar. Ser ou tornar-se grande. Alargar. Aumentar. Diga, eu vou aumentar. Diga, não, diga para você mesmo, não é para mim não. Diga, eu vou aumentar. Diga do jeito que você crê, eu vou aumentar. Esse ano é o ano da minha colheita. Eu vou aumentar. Ô, glória, peraí que estava acabando. Meu pai. Multiplicar, aumentar, fazer muito para. Fazer muito a respeito de. Transgredir grandemente, aumentar sobremaneira. Aumentar sobremaneira. Você está habilitado, meu irmão, para aumentar sobremaneira. Aumentar sua renda sobremaneira. Aumentar seus negócios sobremaneira. Aumentar suas promoções sobremaneira. Sobremaneira que excede o nosso pensamento. Aumentar sobremaneira excessiva. Olha que redundância. Aumentar sobremaneira e excessivamente. Para de achar que você não vai conseguir, meu irmão. Você tem condições de aumentar excessivamente. Meu Deus. Tornar grande, aumentar, fazer muito. Eu declaro na vida de vocês, fazendo muito e gastando poucas horas. Fazendo muito e gastando poucas horas. Fazendo muito e gastando poucas horas. Em nome de Jesus. Então, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Dominar é uma raiz primitiva de radar, que significa governar. Ter domínio, dominar, submeter. Levar a dominar. Meu Deus. Quantos clientes tem por aí? Os clientes estão tudo assim, ó. Tô querendo ir pra Ingrid agora. Mas só metade. Ou 30%. Porque eu também vou pra Érica e pra Viviane. Ninguém vai sobrar, vai estar tudo na nossa mão. E os doces? E os doces da Jane. E de todos os irmãos que trabalham com isso, vai abundar e vai prosperar.